Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2026. E como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre ideologias. E a lição de hoje, a lição de número 6, nos traz o tema A Falácia do Humanismo. Quando nós falamos de humanismo, nós falamos de uma perspectiva aonde tudo gira em torno do ser humano. E isso automaticamente acaba excluindo a ideia da existência de Deus ou da necessidade de Deus. Então, nessa lição, nós iremos estudar um pouco sobre isso e também observar os males da perspectiva humanista e também a necessidade de nós nos voltarmos para a palavra de Deus como uma forma de nos prevenir das ideias do humanismo. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja então um assinante do EBD em Foco. Sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. E mais, esses slides são editáveis, o que facilita o trabalho do professor na hora de preparar a sua aula. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Temos também o aplicativo do EBD em Foco e você pode acessá-lo a partir da sua Play Store. Procure por EBD em Foco, instale o aplicativo do EBD em Foco no seu smartphone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Provérbios, no capítulo 3, nos versos 5 e 6, que nos diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O escritor, provavelmente Salomão aqui, está nos dando alguns conselhos muito importantes. Primeiro, não te estribes em teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Esse é o primeiro ponto. Confia no Senhor e não em você mesmo. Segundo, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E reconhecendo o Senhor em todos os teus caminhos, o Senhor endireitará a tua conduta. Além de nos exortar que nós precisamos confiar no Senhor e não em nós mesmos, o autor está dizendo que nós devemos reconhecer a Deus em tudo que fazemos, porque as nossas condutas, por natureza, é comprometida pelo pecado. Por isso, nós devemos confiar no Senhor e não em nós mesmos, reconhecer o Senhor em nossas vidas, porque assim Ele corrigirá as nossas faltas. Resumo da lição: o humanismo secular é uma filosofia falha, por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. O humanismo é uma perspectiva onde a dependência de Deus é quase que uma afronta, porque a hipervalorização da consciência, ou melhor, da razão humana, acaba expulsando a ideia de Deus. Mas nós sabemos muito bem que a humanidade é comprometida em todos os seus aspectos pelo pecado. Então, como que a humanidade, que é comprometida em todos os seus aspectos pelo pecado, pode determinar o que de Deus é verdade ou não? Isso é impossível. Por isso, o humanismo é uma filosofia profundamente falha. O texto bíblico se encontra em Gênesis capítulo 4, verso 11 e 1 Coríntios 1, 19 a 21. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza vai estudar esses textos. Nossa introdução. O humanismo secular coloca o ser humano no centro, confiando na razão e nas capacidades humanas para solucionar problemas sem considerar a existência ou a autoridade de Deus. O texto está muito esclarecedor, E o humanismo é essa perspectiva filosófica que diz que o ser humano é autossuficiente, é dele para ele mesmo. No final, o que o humanismo defende é que o ser humano é o seu próprio senhor. E uma vez que pensando assim,
acaba eliminando a perspectiva da autoridade de Deus e até da existência de Deus. Em sua forma moderna, o humanismo sugere que o homem é o criador do seu próprio destino, né? Como eu acabei de dizer, é dele para ele mesmo, sem ninguém além dele. Isso me parece algo muito frágil, que leva a um vazio existencial, levando em consideração o que a gente conhece do que é a humanidade, do que é o próprio ser humano. Então, o humanismo ele é uma perspectiva falha e muito frágil. Nesta lição analisaremos por que o humanismo é falho do ponto de vista bíblico e de que maneira ele contrasta com a visão cristã do ser humano e do seu propósito. O humanismo é falho do ponto de vista bíblico porque ele exclui a realidade da existência de Deus. Ele contrasta com a visão cristã do ser humano e do seu propósito porque o ser humano, de acordo com a Bíblia, é um pecador. É um pecador. Mas que, apesar de pecador, é uma criação de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, e não à imagem e semelhança de si mesmo. Primeiro tópico: princípios do humanismo. Autossuficiência humana. A filosofia do humanismo começou com Satanás, e é uma expressão da sua mentira de que o homem pode ser igual a Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É interessante a gente observar isso, né? Que a filosofia do humanismo começou com Satanás. Por quê? Porque ele quis ser independente de Deus. Ele quis ser senhor ao invés de ser servo. Ele quis ser criador ao invés de criatura. Mas, como a própria Bíblia diz, Jesus dizendo lá em João 8, ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade, porque quando fala do que lhe é próprio, mentiroso e pai da mentira. O humanismo proclama que o homem pode, por si só, alcançar paz, progresso e bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação poderão resolver todos os males da humanidade sem precisar recorrer ao Criador. Essas perspectivas, elas têm em seu escopo, às vezes de forma embutida e às vezes de forma velada, um ódio à ideia de Deus. Pode prestar atenção em todas as filosofias, em todas as teorias existenciais que propõem algo para fora de Deus. Eles escondem, às vezes de forma discreta e às vezes até de forma velada, um ódio a Deus. O que o humanismo, assim como o marxismo, como o comunismo, como o liberalismo teológico, como o relativismo e tantos outros ismos que se opõem a Deus, eles querem que o homem viva numa perspectiva em que o homem seja o seu próprio Deus, excluindo a ideia de Deus. Eles não aguentam, eles não suportam a ideia da existência de um Deus Criador Todo-Poderoso. No entanto, apesar de todos os esforços, o ser humano continua enfrentando guerras, injustiças e crises morais profundas. A Bíblia, ao contrário, mostra que a autossuficiência humana é uma ilusão. Em Jeremias 17:5 lemos: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tem um teórico marxista que diz que a história é a senhora de todas as verdades, né? E aqui pode exatamente se aplicar, né? Apesar de que a rainha, né, a mãe de todas as verdades é a palavra de Deus, mas usando a definição dos próprios teóricos ateus, a própria definição deles acaba destruindo os argumentos deles. Por quê? Porque o humanismo vai dizer que o homem não precisa de Deus, que ele pode sobreviver, que ele pode prosperar, evoluir, mudar, enfim, se tornar perfeito sem Deus. Mas a história humana prova que isso não acontece. Quanto tempo mais deve levar para que isso possa ser provado? Quanto tempo? Quantos milhares de anos isso deve acontecer? Isso é uma mentira. A história, o tempo está provando que essa perspectiva humanista é absolutamente um equívoco. Que o tempo passa e a humanidade continua sendo do mesmo jeito. As melhores sociedades são aquelas que se aproximam mais de Deus.
que se aproximam mais do divino. Aquelas que se aproximam do ateísmo, da não existência de Deus, cai no totalitarismo, cai na agressão, na violência, cai na fome, na miséria, como é o caso dos governos de esquerda, comunista, socialista, marxista. A história prova que quanto mais o povo se afasta de Deus, maior é o caos. A confiança em si mesmo é sinal de orgulho e afastamento de Deus, o que sempre levará a uma ruína. A história da humanidade é um testemunho das limitações desta autossuficiência, né? Acabei de falar sobre isso agora há pouco, em que vimos grandes impérios caírem, ideologias humanas falharem e líderes decepcionarem. A própria história prova que o humanismo é falho, é uma falácia. O humanismo propõe independência e autonomia do ser humano. Com que propósito? Com o propósito de evoluir, melhorar, ter paz, justiça, equidade, igualdade, liberdade. Só que a própria história prova que isso não acontece. Isso mostra que o homem, mesmo com boa intenção, não tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Lembra do velho ditado? Que de boas intenções o inferno está cheio? Por quê? Porque boas intenções não salva ninguém. Nós precisamos entender qual é a condição humana. Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição. Não adianta ter boas intenções. Se não passarmos pela redenção, nada muda. Os nossos frutos serão sempre maus. Só Deus é soberano e somente Ele tem o domínio completo sobre a história e os acontecimentos do mundo. Por isso, nossa confiança deve estar sempre nele. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. É Ele o Criador e é Ele o sustentador de todas as coisas. Exaltação da razão. A mente humana é um presente de Deus, mas o humanismo a transforma em um ídolo. A mente humana, a razão, é um negócio sensacional. Ninguém tem, nenhum outro animal criado tem o que a mente humana tem. As galinhas não têm, os cavalos não têm, as vacas não têm, os cachorros não têm, os porcos não têm, os animais silvestres não têm. Ninguém tem uma mente como a mente humana. Isso é presente de Deus. O autorreconhecimento, a autopercepção é apenas do ser humano. Isso é glorioso, é maravilhoso. Mas o problema é que o humanismo transforma isso em um ídolo, em um Deus. É o famoso narcisismo, o olhar para si mesmo, é ter a si mesmo como o centro da sua existência. E isso é um problema gravíssimo. A razão passa a ser a medida de todas as coisas. E tudo que não pode ser racionalmente explicado é descartado. Mas nós devemos lembrar, como diz Blaise Pascal, há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Ou seja, há mais coisas na existência do que a razão humana possa alcançar. Há muito mais. Quando nós nos detemos apenas à razão, ao racionalismo, o humanismo, né, os adeptos da filosofia humanista, pensa que quando nós nos detemos à racionalidade, nós estamos evoluindo, mas na verdade nós estamos ficando menores, medíocres. Porque a própria história da humanidade prova que há muito mais coisa do que a mente humana pode entender. Com isso, rejeitam os milagres, desprezam a fé e até mesmo a revelação divina, considerando a Bíblia um livro ultrapassado. Tudo aquilo que a razão, que a limitada razão não pode explicar, então não é real, não é verdade, é mito. É essa a perspectiva do humanismo. Não tem como, de forma racional, explicar algo, então não existe. Mas aí é que mora o perigo. A Bíblia nos lembra, em 1 Coríntios 3,19, que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Por quê? Porque é limitada, porque é tola, é estúpida, porque ignora a grandeza de tudo que existe. Isso quer dizer que o conhecimento humano, quando não está limitado com a palavra, quando não está alinhado com a palavra de Deus, se torna limitado e até perigoso. O conhecimento humano não é um mal por si só, mas quando o homem se afasta de Deus, aí sim o conhecimento é um problema. Quando a razão não se submete à verdade que Deus revelou, ela pode nos levar ao orgulho e à cegueira espiritual.
É por isso que muitos acabam se afastando do Senhor, justamente porque confiam demais no próprio entendimento e deixam de lado a fé. O resultado disso é uma vida espiritual fraca, sem firmeza e um coração cheio de dúvidas. Mas a falta de humildade, né? Nós já falamos inclusive sobre isso, né? Sobre a arrogância e a vaidade que o humanismo coloca no coração das pessoas. A gente precisa ser humilde. Humilde para admitir que nós somos só pó. O próprio universo, gente, o próprio universo é algo extraordinário. Quando a humanidade é colocada diante do universo, ela é só uma partícula. Por que que o ser humano, um indivíduo, acha que ele pode girar em torno de si mesmo, ser o Deus dele mesmo? Como que a pessoa pode chegar a isso? É de uma estupidez enorme. É de uma estupidez enorme. Muitas pessoas se afastam de Deus por causa disso, esquecendo que é apenas uma partícula nesse universo. Em vez de buscar respostas em Deus e na sua palavra, essas pessoas acabam se prendendo apenas a teorias e ideias humanas, esquecendo que a verdadeira sabedoria está em Cristo e nas Escrituras. E outra coisa que é importante, quando você olha para as teorias humanistas, progressistas, marxistas, pós-moderna, lembra de uma coisa. Lembra que a palavra é teoria. Teoricamente pode ser que seja assim, mas pode ser que não. Então estas pessoas desenvolveram argumentos e arrebanharam adeptos pelo mundo todo em gerações, apenas com uma suposição. Não há nada concreto. A palavra de Deus é concreta. Ela ultrapassa o tempo e ninguém consegue desmenti-la. E as pessoas, por pura ignorância, soberba, vaidade, preferem acreditar em teorias. São apenas teorias. São teorias. Nada do que eles estão falando são provados. São teorias. A gente precisa entender isso. A Bíblia é fato. Se você pega, por exemplo, o livro de Atos, todas as citações de lugares, de regiões, de Atos dos Apóstolos são confirmadas historicamente. A Bíblia nunca foi desmentida. Nunca foi. E passa anos e descobertas arqueológicas fazem ainda mais comprová-la. As pessoas, por pura ignorância e estupidez, preferem acreditar numa teoria que nunca foi nem será provada do que acreditar naquilo que é a verdade, a palavra de Deus. A negação do que é divino. O humanismo tende a marginalizar ou até negar a existência de Deus. Muitos passam a enxergar o que é espiritual como se fosse apenas fruto da imaginação humana. E geralmente quem faz isso arroga para si o título de intelectual, de sábio, daquele que resolveu o problema da humanidade. É de uma arrogância colossal. Marginalizam a ideia de Deus, criam teorias que nunca serão provadas e acham que quem é louco é quem acredita na existência de um Deus criador. Deus torna-se um conceito cultural e a religião passa a ser tratada como um instrumento ultrapassado com a finalidade de explicar fenômenos naturais. A religião não é um instrumento para explicar fenômenos naturais. Quando a religião se torna nisso, ela perde a razão de existir. Perde a razão de existir. A religião, por definição, é religação com o Criador. E, por definição, envolve o que é sobrenatural. É sobrenatural. Não é fenômeno natural. Essa visão enfraquece a busca espiritual e promove uma vida focada apenas no aqui e agora. A eternidade deixa de ser uma realidade e passa a ser um mito. Quando isso acontece, o ser humano perde o temor de Deus e também a esperança de redenção. Eu lembro do poeta brasileiro Ariano Suassuna, que é um católico, e foi perguntado se ele acreditava em Deus. E ele, na sua simplicidade, disse: se eu não acreditasse em Deus, eu seria um homem desesperado. Um homem desesperado. Porque
A própria realidade nos ensina que existe algo a mais do que o que nós podemos ver e sentir. E não ter nenhuma segurança, nenhuma esperança no depois disso aqui é atormentador. Por isso que os humanistas vão dizer, né, os humanistas, os materialistas, vão dizer que a religião é ópio, é uma mentira, é só para amenizar a dor. Por quê? Porque nós nos refugiamos, não na religião, mas na verdade da palavra de Deus, que é a esperança da vida eterna. É a esperança da vida eterna. Por quê? Porque a própria realidade mostra que as coisas não se resumem ao que nós vemos. E se tem alguma coisa além do que nós vemos, quem é que fez? Quem é que está lá? A Bíblia nos diz que quem fez foi Deus e quem está lá é Deus. Então eu devo confiar em Deus. A Bíblia afirma que os céus manifestam a glória de Deus e que a criação inteira aponta para o Criador. Negar a existência de Deus é rejeitar a origem da própria existência humana e o propósito maior da vida. A criação não é fruto do acaso, mas da vontade soberana de Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu lembro agora também do intelectual, médico e político brasileiro, o Enéas, Dr. Enéas, que foi perguntado se ele era ateu ou se ele acreditava em Deus, e ele, de forma muito efusiva, como era os seus discursos, ele diz: não, que fique bem claro, eu dediquei anos e anos da minha vida para estudar a realidade humana, o universo, e é impossível que isso tenha vindo do nada. É impossível que o acaso tenha criado coisas tão extraordinárias e tão complexas como são as coisas que existem. E não é só o Dr. Enéas, não é só o Ariano Suassuna, eu não estou falando aqui de crentes. Essas pessoas acreditam em Deus, mas eles nem são crentes. Tem outras pessoas, outros intelectuais, que não conseguem, de modo nenhum, chegar a uma conclusão da não existência de Deus. O professor e Dr. Augusto Cury, né, psiquiatra, especialista na construção do pensamento, ele diz que ele era ateu. E quando ele começou a estudar a mente de Jesus, a estudar a mente humana, a estudar o ser humano, ele chegou a uma conclusão que para ele depois se tornou óbvia, né? Não pode ser criação do acaso. Não é acaso. Existe alguém completamente inteligente e poderoso por trás da criação de todas as coisas. E quem é esse Criador? A Bíblia deixa bem claro. É Deus. Por isso, como servos do Senhor, devemos viver com um propósito, olhando para o alto e firmando nossa fé naquilo que é eterno. Segundo tópico, visão cristã do ser humano, criado à imagem de Deus, mas caído. Isso é uma verdade importantíssima. Na verdade, irmãos, o professor deve explorar isso com seus alunos sempre. Essa é uma perspectiva reveladora. Na verdade, essa é uma premissa reveladora. Porque a partir daqui se desenvolve muitas verdades importantes. Por exemplo, o ser humano é o quê? Imagem e semelhança de Deus. Dignidade total. É dignidade. Isso provê a ele dignidade. Mas ele é contaminado pelo pecado. Olha o que acontece. Contaminado pelo pecado, ele é inteiramente dependente de Deus. A dignidade humana é inegável, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Acabei de falar isso. O professor deve explorar isso com seus alunos, porque isso é importante. O ser humano é profundamente digno. E o ser humano, eu digo ser humano como espécie humana, como raça humana. Não pessoas individuais em oposição a outras, como se umas tivessem mais dignidade do que outras. Não. O ser humano, por si só, ele tem profunda dignidade porque ele é imagem e semelhança de Deus. Então essa é uma verdade. O professor, inclusive, deve explorar isso com seus alunos, especialmente numa classe de jovens, nesse mundo de narrativas ideológicas, guerra cultural, é importante. Porque, assim, uma vez que o ser humano é digno, tem uma dignidade celestial, a vida humana é digna, tem uma dignidade celestial e não deve ser
banalizada, nem pela morte, nem pelas drogas, nem pela falta de fé. O professor deve explorar isso com seus alunos. O ser humano deve ser tratado com toda a dignidade, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Há uma verdade absoluta e inegociável aqui. O ser humano é dotado de dignidade celestial, porque ele é criação de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Ninguém ou nada que tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus é algo descartável. Porque o humanismo faz do ser humano algo descartável. É por causa disso que o aborto é uma perspectiva no coração de muitas pessoas. Porque elas perderam essa perspectiva da dignidade humana, de que o ser humano não foi criado por Deus, de que o ser humano se restringe a ele mesmo, é pura matéria. É por isso que drogas, prostituição e toda sorte de imundícia para o humanismo, a pós-modernidade, é normal. Porque perdeu-se a referência que é Deus. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso o ser humano tem valor, tem dignidade. Essa dignidade, esse valor é intrínseco a ele por causa da sua criação, por causa de quem o criou. E isso não pode ser banalizado. A dignidade humana é inegável porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas outra coisa, agora numa perspectiva teológica, é necessário que seja dito: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele caiu por causa do pecado. Essa dignidade lhe confere um valor intrínseco, que não depende de suas conquistas ou de suas habilidades. No entanto, essa imagem foi manchada pela queda em Gênesis 3. Essa é uma verdade importante que precisa ser transmitida. O pecado introduziu uma ruptura na relação do homem com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O humanismo ignora esse problema fundamental, o pecado, acreditando que a humanidade pode se aperfeiçoar moralmente sem Deus. Esse é um problema grave do humanismo. Todas as filosofias, todas as teorias que tira Deus do cenário, acaba colocando o homem como seu próprio redentor. Mas a história nos mostra que o homem não consegue redimir a si mesmo. Como diz um certo teólogo, a nossa natureza é livre para descer como as águas de uma cachoeira, mas não é livre para subir. Ou seja, sempre que nós tivermos os dois caminhos entre pecar e nos santificar, a nossa natureza sempre vai tentar nos conduzir ao pecado. É por isso que nós precisamos aceitar a Jesus e sermos templos do Espírito Santo, para que as nossas decisões sejam tomadas a partir da direção do Espírito Santo e não da própria natureza. Mas a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa condição caída exige redenção e não apenas reforma comportamental. Por mais que a educação e a ética sejam importantes, não tem poder de regenerar o ser humano. Esse é um dos problemas do humanismo, de achar que o homem por si só ele resolve seus problemas. Mas o homem tem que entender que o seu problema não é político, o seu problema não é financeiro, o seu problema não é nem biológico, o seu problema é moral. O problema da humanidade é moral. O que impede a humanidade de evoluir é a sua moralidade, ou a falta dela, né? A moralidade corrompida. O que é isso, meu? O que você está querendo dizer? O problema da humanidade é o pecado. A humanidade não se torna perfeita porque o ser humano é pecador. A Bíblia nos fala de uma realidade de estado eterno, de perfeição, depois que o homem for redimido, depois que o pecado for extirpado, for retirado. Só assim é possível esse estado de justiça, de bondade, de perfeição e paz poderá ser desfrutado pelo ser humano. Mas enquanto ele for um pecador, podem inventar as teorias que quiserem, podem fazer os movimentos históricos que quiserem, mas assim como a história tem provado, ela sempre provará. Isso não irá mudar. Somente o Espírito Santo pode operar essa transformação por meio do novo nascimento. Portanto, a visão bíblica é equilibrada, reconhece o valor do ser humano, mas também sua profunda necessidade de salvação. Reconhece que o ser humano é digno, profundamente digno, porque é criado à imagem e semelhança de Deus, mas que a sua redenção não é por meios sociais. A sua redenção é só
através de Cristo Jesus. O ser humano nunca irá, assim como nunca alcançou, ele nunca irá alcançar um estado de perfeição, seja individualmente, seja socialmente. Ele nunca irá alcançar esse estado de perfeição fora de Deus. O cristão deve amar o próximo, mas apontando sempre para o único que pode restaurar completamente o homem, Jesus. Nós não conseguiremos mudar ninguém. Como meu pastor sempre diz, pastor Nilton sempre diz, ninguém muda ninguém, no máximo a gente se melhora. Mas mudança mesmo, é só o evangelho que faz, gente. É só o evangelho. É por isso que quando foram compor o cânone bíblico, né? Quando foram determinar que os livros da Bíblia, quais livros seriam canônicos, uma das perguntas é, quando se lê esse livro, alguém tem vida mudada? A Bíblia é o único livro que tem uma mensagem que muda a vida. Dependência de Deus. A razão humana tem seu lugar, pois recebemos de Deus a capacidade de pensar e refletir. Todavia, nossa mente é limitada. Como eu falei lá no início, a razão humana tem seu lugar. Olha, ninguém tem o que nós temos. A autopercepção de si mesmo, a capacidade de conversar com si mesmo, de dialogar com o seu próprio eu interior, que às vezes as pessoas até fazem chacota dizendo que isso é coisa de louco. Não, não é coisa de louco. Isso é um negócio maravilhoso. A capacidade de olhar para si mesmo, de se autoperceber, de se reconhecer, de ter consciência, de se disciplinar. Isso é só do ser humano. É só do ser humano. E isso é maravilhoso. Foi Deus quem fez. Entretanto, o pecado, ele limita profundamente a nossa capacidade de autodeterminação. Nós não conseguimos ver quem nós somos de fato por causa do pecado. A razão humana tem seu lugar e é maravilhoso porque Deus criou. Todavia, ela é profundamente limitada. Paulo escreveu que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. O que de Deus se possa imaginar como simples é extraordinariamente maior do que o melhor dos seres humanos. Isso nos lembra de que todo entendimento verdadeiro começa com o temor do Senhor. Como diz o escritor aos Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, começa temendo a Deus. Jesus é a sabedoria de Deus, encarnada. E fora dele a humanidade permanece em trevas. Todo conhecimento fora de Deus é obscuridade. Ter dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Porque quem se apoia em sua própria razão, inevitavelmente tropeçará. Ter dependência de Deus é ser minimamente razoável, gente. É usar a razão. É entender que nós somos limitados. Por mais formidável que seja a nossa consciência, a nossa mente, a nossa razão, mas nós somos limitados. Nós somos criaturas. É por isso que, como igreja, precisamos ensinar e viver essa dependência do Senhor. No mundo que prega autonomia, o povo de Deus deve mostrar que a vida plena é fruto da total entrega a Deus e da confiança constante em sua direção divina. O professor deve explorar isso com seus alunos, mostrando para os seus alunos que depender de Deus é reconhecer quem nós somos. Que depender de Deus não é fraqueza, mas é admitir que nós não somos independentes. Chamado ao serviço. O cristianismo não desvaloriza o ser humano, mas orienta seu valor para o serviço. Na verdade, talvez o cristianismo seja a perspectiva que mais valoriza o ser humano. Porque quem valoriza o ser humano como imagem e semelhança do seu Criador? Ninguém, só o cristianismo. E ainda mais, orienta o seu valor naquilo que ele faz de bom e não naquilo que ele faz de mal. E não na sua incapacidade. O cristianismo valoriza o ser humano e orienta o seu valor para o serviço. Somos criados com dons e capacidades, não para a nossa própria glória, mas para glorificar a Deus e edificar o próximo. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O humanismo ensina que o homem deve buscar a sua autorrealização, mas o evangelho ensina que o caminho da verdadeira realização está em servir. Jesus mesmo afirmou que
Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. É típico do humanismo colocar o homem no centro, como nós temos falado. Essa é a definição clássica de humanismo, o homem no centro. Isso leva à arrogância, à soberba, isso leva ao narcisismo, a idolatrar a si mesmo, ao egoísmo. Porque se no humanismo eu sou o senhor de mim mesmo, então é óbvio que eu vou buscar a minha satisfação primeiro. Por que razão eu buscaria, ou eu seria altruísta, eu buscaria o bem de outros numa perspectiva como essa, se o meu objetivo de vida é satisfazer a mim mesmo? É realizar os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. Não faz o menor sentido. Não traz nenhum benefício para a humanidade. Benefício traz a perspectiva cristã de que nós devemos servir uns aos outros. E que isso sim é ser grande. Isso muda a nossa perspectiva sobre sucesso e propósito. A vida não é sobre o que conquistamos para nós, mas sobre como usamos nossas vidas para refletir o amor de Deus, sobre como transformamos a vida de outras pessoas. O trabalho, a família, a vocação, tudo deve estar a serviço do reino. A igreja precisa recuperar esse ensino e formar discípulos que compreendam que servir é um privilégio. O humanismo é tão poderoso, e às vezes a gente olha o humanismo numa perspectiva filosófica, teórica, e esquece, né, de pensar o humanismo na realidade diária das pessoas, inclusive dentro do mundo cristão. Mas isso é tão presente que, de fato, essa compreensão do serviço, do servir a Deus e do servir ao próximo como privilégio tem morrido entre os cristãos. Isso é um problema sério. E isso é evidência do humanismo dentro da igreja. O professor deve, inclusive, explorar isso com seus alunos. O humanismo, muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu não sigo os teóricos do humanismo, eu não acho que eu sou o centro do universo, como a gente brinca, né? A última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Eu não me vejo assim. Mas o diabo ele não precisa algemar você, pés e mãos. Ele só precisa conduzir você a um outro destino que você não esteja percebendo que é o errado. O diabo não precisa cortar o seu pescoço. Ele só precisa mudar a sua mente. Mesmo que você viva dentro da igreja. Lembra, né, os pregadores falam muito isso. O diabo não precisa tirar você da igreja. Ele só precisa tirar a verdade do seu coração. O diabo não precisa fazer você deixar de congregar. Para você se perder, para ele levar você, para ele destruir a sua vida, ele só precisa dizer para você que servir é uma bobagem. Que você deve viver é para a sua própria felicidade. Que o propósito da sua vida é satisfazer as suas necessidades e não a dos outros. Ele não precisa fazer você sair da igreja. E a igreja está muito assim. Pode parecer absurdo, mas não. Professor, explore isso com seus alunos. Existe um distanciamento da parte dos cristãos em relação a entender o serviço de Deus e o servir ao próximo, que é serviço de Deus, como um privilégio. A maioria das pessoas pensam que orar por alguém é fardo, aconselhar alguém é fardo, servir na igreja é fardo. Na minha igreja, por exemplo, na igreja que eu congrego, nós temos dificuldades colossais de encontrar pessoas que estejam dispostas a dirigir uma oração, a dar uma palavra, a liderar um ministério, a limpar a igreja, a ir no evangelismo, a ir numa campanha de oração. Está cada vez mais difícil. As pessoas, elas não têm mais essa perspectiva de servir a Deus como um privilégio. Elas acham que isso é fardo. Por quê? Porque elas estão contaminadas pelo humanismo, onde o humanismo está dizendo para ela, de forma muito discreta, de muito sutil, que ela deve viver é para agradar a ela mesma e não aos outros. Cada crente é chamado a usar sua vida como instrumento de bênção, apontando para Cristo em tudo o que faz. 1 Coríntios 10:31 diz, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Terceiro tópico, consequências do humanismo. Vazio de sentido. Sem Deus, a existência perde seu eixo. Nós já falamos sobre isso. A história da humanidade prova isso. A história da humanidade prova que uma existência sem Deus só piora a realidade das pessoas. Quando tiramos Deus do centro das nossas vidas, tudo fica sem sentido. Lembrando do que eu já falei do poeta brasileiro Ariano Suassuna, que perguntaram para ele se ele acreditava em Deus, e ele disse: se eu não acreditasse em Deus, seria um homem desesperado, sem perspectiva, sem no que me amparar. Quando se tira Deus da existência, o que é que sobra? Apenas escuridão, falta de esperança, sem nenhuma segurança. Como diz
A palavra de Deus, Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é para ele por causa dele. Muitos, mesmo com sucesso e reconhecimento, sentem um profundo vazio. O humanismo promete autonomia, mas oferece solidão e desorientação espiritual. O humanismo, ele promete autonomia, autossatisfação, autorrealização. Mas entendamos uma coisa, e o professor deve explorar isso com seus alunos: nós somos limitados. A nossa necessidade transcendental, a nossa necessidade de alma é muito maior do que a nossa própria realidade. Por isso que quando nós nos apegamos apenas à nossa própria realidade finita, pequena, o que sobra? Vazio. Porque tudo que nós temos em nós mesmos não é capaz de suprir, de sustentar, de preencher. Nós precisamos de algo muito maior. Como diz um certo teólogo, há um vazio na alma humana do tamanho de Deus e só pode ser preenchido por Ele. O homem feito para Deus, o homem foi feito para Deus e sem Ele todo esforço é vão. A Bíblia mostra que o sentido da vida está em conhecer a Deus. Evangelho de João 17:3 diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando o ser humano ignora seu Criador, ele perde sua identidade, pois foi feito para ter um relacionamento com o Senhor. O vazio existencial é o eco da alma que perdeu seu referencial. É como você está perdido no meio de uma floresta ou no meio de um deserto. Você está completamente indefeso e você está completamente sem direção. Então, você tentar viver sem Deus é viver para o desespero. Além disso, o sofrimento se torna insuportável quando não há uma perspectiva eterna. Romanos 8:18 nos diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada a nós. Como eu acabei de dizer, a realidade que temos é muito pequena para a nossa necessidade de alma. Nunca seremos satisfeitos com apenas o que nós somos. Nós precisamos de Deus. A fé oferece consolo, propósito no meio das dores e esperança além da morte. O humanismo, por outro lado, silencia diante da angústia e da finitude. O humanismo pensa que morreu, acabou. E isso compromete uma série de coisas. Isso traz solidão, traz tristeza, desespero e a falta de valores. Porque se eu sou o meu próprio Senhor, a quem mais eu devo prestar conta? E a quem mais eu devo servir? A ninguém, a não ser a mim mesmo. Relativismo moral. Vivemos dias em que muitos rejeitam a ideia de uma verdade absoluta. Sem ela, cada um passa a definir o que é certo e errado de acordo com as suas próprias convicções. Que eu acabei de falar. Se não tem Deus, se não tem um mundo depois desse aqui, se não tem uma realidade espiritual, se eu giro em torno de mim mesmo, se eu sou o centro de mim mesmo, por que eu vou me preocupar com as outras pessoas? Por quê? Isso vai gerar confusão ética e promover uma cultura em que tudo é permitido desde que satisfaça o indivíduo. Eu vou buscar a minha satisfação. Por que eu seria altruísta numa realidade onde nada além de mim importa? O humanismo é falho, historicamente falho e também é metodologicamente falho. Mas será que isso agrada a Deus? O resultado é uma sociedade moralmente fragmentada e espiritualmente doente. O humanismo não oferece base sólida para valores objetivos. Se o homem é o padrão, então os padrões mudam com o tempo, as culturas e os desejos. Se eu sou o padrão, então é óbvio que eu vou buscar a minha satisfação. E isso não vai trazer alegria. Isso não vai trazer harmonia, paz. Isso vai trazer caos. Parece que quem desenvolveu o humanismo não entende quem é a humanidade de fato. Não conhece sobre o ser humano. A visão que tem é uma visão abstrata. A visão concreta do ser humano é muito diferente. A visão concreta do ser humano é aquela que a Bíblia descreve. É a imagem de Deus? É, mas é caído. O pecado habita ele. O pecado corrompeu ele. O pecado escravizou e comprometeu ele. Se eu vivo para me satisfazer, eu vou fazer qualquer coisa para me satisfazer. E isso não vai gerar harmonia, vai gerar caos. E isso abre espaço para que injustiças e abusos sejam tolerados sob a desculpa da liberdade pessoal. A Bíblia, por outro lado, apresenta princípios morais imutáveis que refletem o caráter de Deus. Se eu sou o centro de mim mesmo, por que eu vou estar preocupado com injustiça, com abuso, com a liberdade de outros? Porque eu sou o centro de mim mesmo.
Mas quando eu me volto para a palavra de Deus e vejo que o centro é Deus, que eu me satisfaço nele e que ele quer que eu me satisfaça nele, fazendo a vontade dele, aí eu descubro que a realidade não é a minha, mas a realidade de Deus. Aí eu descubro que eu preciso viver para fazer a vontade de Deus, refletir o caráter de Deus e não fazer a minha própria vontade. Esses valores protegem a dignidade humana, orientam as relações e mantêm a sociedade em ordem. Sem eles reina o caos com desordem e sofrimento. Os valores bíblicos não é uma arbitrariedade, é proteção, porque temos que levar em consideração o que é o ser humano. Ele é pecador, ele é degenerado, ele é corrupto. Como diz a Bíblia, Deus dizendo através do profeta Jeremias, corrupto, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Por isso que eu já disse e vou repetir, quem desenvolveu, as pessoas que desenvolveu e seguem as teorias humanistas não entendem a realidade metafísica do ser humano, a realidade moral do ser humano. Mas, honestamente, se você olha para a história, você não precisa nem olhar para a Bíblia, é só você olhar para a história, você percebe que o ser humano, ele não evoluiu, ele é degenerado. E aí nós olhamos para a Bíblia e vemos que ele é a imagem de Deus, mas ele é pecador. É por isso que ele é mau. É por isso que ele está sempre inclinado para o mal. É por isso que ele está sempre buscando a satisfação dele mesmo. É por isso que ele está tentando sempre girar em torno de si mesmo. E é por isso que a Bíblia vem dizer que não é esse o caminho. E não é arbitrariedade. É para orientar, para que o homem seja feliz e saia da escravidão. A igreja deve ser luz em meio às trevas morais, afirmando com clareza a graça e os valores do reino. Nós precisamos nos posicionar como igreja, defender os valores bíblicos, os valores eternos de um Deus criador dos céus e da terra, criou, sustenta, preserva e governa todo o universo. Isso exige coragem, mas também compaixão, pois muitos estão confusos e carecem da verdade libertadora do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes, essas pessoas só estão precisando de um contato. Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, de um convite e talvez até só de um abraço, aonde ele possa perceber que é amado, que é digno e que ele pode preencher o vazio com o amor de Deus. Igreja em missão. Em face ao avanço do humanismo, a igreja não pode se calar. A nossa missão é proclamar que o homem não é o centro do universo, mas que sua verdadeira grandeza está em ser amado por Deus e reconciliado com Ele por meio de Jesus Cristo. A identidade humana não se encontra em conquistas, mas em Cristo. O homem não se satisfaz nele mesmo, mas em fazer a vontade de Deus. A igreja precisa formar discípulos que compreendam essa verdade e vivam de modo contracultural, na contramão do sistema deste mundo e apontando para a glória de Deus em cada área da vida. Professor, é importante que você desenvolva essa ideia com seus alunos. Nós precisamos viver de forma contracultural. É estarrecedor como a gente encontra na igreja. Apesar de nós estamos falando aqui para pessoas que lidam com jovens, mas a igreja de modo geral tem tantos crentes que se escondem, que negam a Cristo, que não se posicionam, que não vivem de forma contracultural, que são maleáveis, que dependendo do ambiente em que estão, eles são ímpios ou cristãos. Mas nós não podemos ser assim. Nós somos o povo de Deus. Nós somos luz do mundo e sal da terra nessa terra. E devemos viver de forma contracultural, na contramão desse sistema mundano e maligno contra Deus. Porque essa não é uma defesa a Deus. Porque Deus não precisa ser defendido. Essa é uma expressão de amor a pessoas que estão sendo condenadas. E isso inclui ensinar uma cosmovisão bíblica, discipular as novas gerações e engajar-se na sociedade com compaixão e firmeza doutrinária. Em todos os ambientes que pudermos, política, escola, comércio, redes sociais, enfim, em todos os ambientes que pudermos, devemos nos posicionarmos como cristãos verdadeiros. O Evangelho é a resposta aos dilemas do coração humano. E a igreja
é quem carrega essa mensagem. Isso é maravilhoso. A missão da igreja é lembrar ao mundo de que a verdadeira esperança não está na humanidade, na ciência ou na política, mas em Deus. Somente em Cristo encontramos salvação, direção e sentido para viver. Precisamos entender: nenhuma filosofia, nenhuma teoria humana é capaz de resolver o problema da humanidade. Somente o Evangelho. E a igreja carrega essa mensagem. A igreja é o instrumento de Deus para levar esta mensagem. É por isso que Jesus iniciou o seu ministério falando as boas novas. As boas notícias são chegadas. A igreja é quem tem o microfone, vamos dizer assim, num sentido figurado. É quem tem a palavra. A igreja é quem tem o evangelho para dizer para as pessoas que há uma boa notícia. Há uma boa notícia, a libertação, a transformação de vida, há sentido para a existência. Há alguém que pode preencher o vazio do seu coração. E este é Jesus Cristo. Nossa conclusão. Nesta lição, vimos que o humanismo é uma falácia ao ignorar a verdade bíblica sobre nossa condição caída e a necessidade de Deus. O humanismo não ignora só a verdade bíblica sobre a condição caída e a necessidade de Deus. O humanismo ignora a própria história da humanidade que prova isso. Que prova que o homem não se satisfaz em si mesmo. A fé cristã afirma que somos valiosos aos olhos de Deus, mas somente encontramos propósito e redenção em Cristo. Devemos permanecer vigilantes e fiéis, usando nossos talentos para glorificar a Deus e lembrar aos outros que só em Cristo reside a verdadeira esperança para a humanidade. A igreja, portanto, é chamada a ser um farol da verdade e graça em um mundo centrado no homem, mas carente de Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula na plataforma EBD em Foco. Você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.